Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Vocês já se perguntaram por que não há ataques terroristas nos Emirados Árabes Unidos, em Singapura ou na Arábia Saudita? Bem, é porque, mesmo sendo países muçulmanos, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita entendem o que o islamismo político significa. Por isso, políticos dos Emirados Árabes Unidos alertam o Ocidente sobre isso. Este vídeo deve ter cerca de uma década. Eu só quero ter certeza de que você entendeu corretamente. Vai chegar um dia em que veremos muito mais extremistas radicais e terroristas saindo da Europa. Por causa da falta de tomada de decisão, tentando ser politicamente correto. Ou presumindo que conhecem o Oriente Médio, que conhecem o Islã e que conhecem os outros muito melhor do que nós. Sim. E me desculpe, mas isso é pura ignorância. O tempo sobre o qual ele estava falando tem sido tão obviamente aparente, pelo menos desde a Covid. Com certeza, depois de 7 de outubro, vimos isso acontecendo discretamente. Falo sobre isso desde 2018, certo? E adotei uma postura bem mais rígida após a Covid. Mas então, quando 7 de outubro aconteceu, eu pensei, vá lá, é isso, trabalho feito. E olha, não me entenda mal, nós estamos avançando. Estamos avançando muito rumo à desislamização do Ocidente. Certo, há tantos senadores e deputados falando nos Estados Unidos. Partidos como Restore Britain, Advanced Reino Unido e o One Nation de Pauline Hanson na Austrália estão crescendo. Estamos avançando bastante. Então, não podemos ficar totalmente desanimados com o estado das coisas. No entanto, faz você se perguntar sobre aquelas pessoas que ainda estão tentando agradá-los, aquelas pessoas que ainda dizem: "Ah, isso não está certo, sim", o que já não funciona mais. O que exatamente essas pessoas estão vendo? O que exatamente elas estão pensando? Eu falo do pessoal do Gays por Gaza. Os gays estão sendo agredidos por muçulmanos em praticamente todos os países muçulmanos. Agressões contra gays ocorrem oficialmente em regiões muçulmanas. Ainda assim, há o Gays por Gaza. Eu pensava que todos os refugiados eram bem-vindos ou que o Islã era uma religião bonita. Essas pessoas precisam ser afetadas pessoalmente para mudar de opinião, mas eu acho que elas são tão doutrinadas ideologicamente que não conseguem mudar. Isso me lembra daquele francês pró-refugiados. Ele administrava uma ONG em apoio aos refugiados. 2 anos atrás, houve tumultos na França onde muçulmanos foram vistos correndo com TVs e Playstations e TVs. E aqueles refugiados o espancaram, mas ele não mudou de opinião. Ele era do movimento Refugiados São Bem-vindos e foi destruído, espancado, massacrado por esses refugiados. E você pensou, ah, bafo. Mas aparentemente ele insistiu ainda mais. Ele continuava pró-refugiados. Então essas pessoas vão cair e querem nos levar junto com elas. Claro, eu realmente acredito do fundo do meu coração que a grande maioria dos ocidentais não quer cair. Então veremos essa bolha do refugiados são bem-vindos. Gays por Gaza. Islã é uma religião de paz. Parem de ser islamofóbicos. Esse grupo vai continuar diminuindo. Vai continuar ficando cada vez menor, menor e menor, até chegar o momento em que nem vamos notar a presença deles. Agora, eles parecem muito barulhentos porque estão ocupados nas redes sociais propagando suas ideias. Isso não vai durar, pois os vídeos continuarão saindo. Veja esse cara, esse ativista dos Emirados Árabes Unidos, Amjad Taha. É muito importante ler o que ele está dizendo. Ele está dizendo, e eu vou ler o que ele disse, Sociedade da Irmandade Muçulmana na Universidade de Manchester. Certo, existe uma Sociedade da Irmandade Muçulmana na Universidade de Manchester. Conversar com mulheres te leva para o inferno. O 7 de outubro em Israel fez mais pessoas se converterem ao Islã. Jihadistas do Hamas, como muçulmanos esfaqueados em Londres, todos eles vão ter o mesmo destino. Isso não é um complexo do Estado Islâmico na Síria. Isso não é a Al-Qaeda no Sudão ou no Afeganistão. Isso não é extremismo wahhabita na Arábia Saudita. Esta é a Universidade de Manchester. Então, os Emirados Árabes Unidos tomaram uma decisão consciente de que não vão mais enviar seus filhos para estudar em universidades britânicas. Pare um momento, tudo bem? Este é um momento crucial que estamos presenciando em séculos, tudo bem? Por quase 400 anos, universidades britânicas como Oxford e Cambridge
Eu não sei sobre a Universidade de Manchester, mas Oxford e Cambridge, símbolos de status. Sabe, como eu me lembro no Paquistão, você vai para Harvard ou vai para Oxford. Isso é o máximo. Para onde você vai estudar? E, obviamente, é algo grande nos Emirados Árabes Unidos também. Eles enviam seus príncipes para estudar em Oxford, Cambridge ou na Universidade de Manchester, mas não mais. Porque dê uma olhada no sermão na Universidade de Manchester. Ok, vamos ouvir. Com certeza não pode ser tão ruim assim. Universidade de Manchester, a sociedade islâmica que está sendo liderada pelo nosso irmão Ali. E houve um aumento de 400% nas conversões ao Al-Islã em toda a Europa. Na verdade, não há como medir esse número. O último dado que analisamos, embora seja de 2014, mostrou uma perda líquida de 200 mil pessoas. O Islã perdeu, acho que 200 ou 160 mil pessoas para outras religiões. Então houve uma perda líquida, certo? Mas eu entendo que essa pesquisa é muito antiga. É de 2014, 2016. Mas não vi esse número em lugar nenhum. Muçulmanos costumam inventar números só para animar seus missionários e quem faz dawah. Até muitos brancos que se convertem ao Islã após alguns anos e ao verem como o Islã funciona internamente e quando seus casamentos desmoronam. Porque a maioria dessas pessoas, na verdade, se converte ao Islã porque quer se casar, porque se apaixona por um muçulmano, geralmente um homem muçulmano. Então, todas essas outras pessoas emocionais que ficam tipo 7 de outubro, Gaza, genocídio. Isso é tão estúpido. Dizer que as pessoas se convertem ao Islã por admirarem a coragem dos muçulmanos após ver um genocídio. Essa premissa é tão frágil e estúpida que é como se converter ao judaísmo depois de testemunhar o sofrimento do povo judeu no Holocausto. Quero dizer, você pode reconhecer o sofrimento de alguém, mas isso não significa que a religião dessa pessoa seja verdadeira. Ok, não significa isso. Essas pessoas são muito enganosas e mentirosas, então não tome nada como verdade. Nunca, nunca tome nada como verdade. Mas tome como verdade quando eles dizem o que querem fazer com você. Desde 7 de outubro, Incrível. aumento de 400% pessoal. Os não muçulmanos estão despertando. Eles não estão despertando. Eles só conseguem pessoas de cabelo azul e piercing no nariz. Muitos transgêneros estão aderindo ao Islã, que virou tendência. Nos anos 2000, lembro que a cabala também era moda. Muitas celebridades de Hollywood falavam de cabala. Até hoje não sei o que é, só acho que tem ligação com o judaísmo. Então é isso, é uma tendência. Os ocidentais são conhecidos por experimentar outras culturas. Sabe, se você lembrar Harinama, Hare Krishna foi uma grande moda, Yoga foi uma grande moda, Cabala foi uma grande moda, e hoje em dia é o Islã. Nunca pensei que seria assim, mas é o que é. Isso é o que acontece em sociedades livres. Sociedades livres permitem que você seja quem quiser ser. Mas sociedades livres também tem muita gente estúpida, certo? Também temos nossa cota de pessoas estúpidas. Essas pessoas estúpidas vão tentar coisas diferentes, como cabelo roxo e piercing no nariz, é isso. Mas depois que eles percebem como funciona o Islã por dentro, muitos deles também vão embora. Muitos simplesmente vão embora. Guerras globais atraem britânicos para o Islã. O aumento nas conversões em meio à guerra de Israel em Gaza. 20% se voltaram para o Islã, culpando Israel por Teherã. 20% do quê? 20% dos britânicos? Número furado. Número totalmente furado. Deixa eu te mostrar. Resultado do censo de 2021, ok. Deixa eu te mostrar isso. Embora isso seja antes de 7 de outubro, de novo, como eu disse, não vou aceitar nada dessas pessoas sem questionar. Então, em 2001, a Grã-Bretanha tinha 71% de pessoas que se identificavam como cristãs. Olha a linha. Eles caíram para quanto? 47%. Beleza. Mas olha essa linha. Com a queda do cristianismo, cresce o número de pessoas sem religião. Não me orgulho disso, pois muitos viram progressistas coniventes. Mas veja o avanço do Islã. Eles passaram de 1% para 7%. Então esses cristãos estão indo para a categoria de sem religião, não para cá. Eles não estão indo para cá. Esse crescimento dos muçulmanos se deve à migração e às suas taxas de natalidade extremamente altas. Esse é o motivo. Mas, novamente, eles diriam que isso é antes de 2023. Então, eu preciso ver números oficiais antes de acreditar nele, porque isso simplesmente não é verdade. Essas pessoas mentem. Essas pessoas têm fama de mentirosas.
Palestinos, irmãos e irmãs, seus filhos foram despedaçados por explosões. Foi o que Alá decretou. Alá quis assim. Por que eu me irritaria? Isso não se aprende nos livros, pessoal. Onde eles acabam? No ponto mais alto do paraíso, certo? Como mártires. Porque eles foram injustamente mortos. Alguém aqui é de Londres? Londres é o quê? Capital das facas. Zá, que Alá te proteja, mas esfaqueamentos são rotina. E alguém morre assim, do nada. Engraçado que até esses muçulmanos radicais estão zoando Londres por ter se tornado a capital dos esfaqueamentos do mundo. E sabemos que não é por causa dos britânicos nativos. Então nossos governos se esforçaram ao máximo, bajularam eles, fizeram de tudo para agradar. O que eles conseguiram no final? Essas pessoas não estão felizes. Eles ainda te odeiam e querem te destruir. E é como injetar voluntariamente um vírus mortal em si mesmo. Me dê mais. Eu quero mais. Simplesmente não faz sentido. Eu entendo porque há tanta compulsão em acreditar em uma conspiração. Eu não sei. Pode haver alguns elementos de conspiração. Pode haver alguns políticos corruptos. Mas isso é intencional, isso é um projeto ideológico. Isso não é por corrupção. Isso é um projeto ideológico. Esses ideólogos são realmente perturbados da cabeça. Eles realmente têm visões da própria utopia, onde todo mundo está apenas andando por aí. Pessoas de diferentes etnias e culturas estão vivendo em paz e harmonia. Você poderia ser perdoado por ter essa visão de mundo, talvez há 30 anos, talvez há 60 anos, porque a gente entende. Nós vimos os resultados do nacionalismo excessivo na forma do nazismo. Eu entendo. Então, naquele momento, talvez teria sido legal. Talvez você tenha visto um tiozinho paquistanês fofo nos anos 60 e eles são legais e fofos e estão cuidando da própria vida. Você poderia ser perdoado por ter essa opinião naquela época. Mas agora veja o que aconteceu com suas cidades. Veja o que acontece nas suas ruas. Veja o que está acontecendo com suas universidades. Vocês passaram de dominar o setor educacional por 400 anos, sendo um país pequeno, mas exportando uma imensa riqueza de conhecimento e ciências para isso. Vocês foram reduzidos a isso. Suas universidades nos deram Sir Isaac Newton, Charles Darwin, John Locke, David Hume. Agora vocês têm isso. Vocês foram reduzidos a isso. Até mesmo os árabes estão dizendo: não vamos mandar nossos filhos para suas universidades porque elas estão islamizadas demais. Você acredita nisso? Alá escolhe quem ele leva como mártir. Homens e mulheres, eles podem ser apenas amigos, pessoal? Irmãs, o que vocês acham? Eles podem ser amigos? Não. Não. Nós, homens, pegamos uma mulher wokistani de cabelo azul e por que não as levamos para lá? Por que não levamos gays e mulheres de cabelo roxo com piercing no nariz a essas conferências? Isso realmente confunde a mente. É um distúrbio clínico interessante. Tenho um vídeo e vou mostrar quem são essas mulheres. Estamos apenas esperando uma brecha na porta para podermos entrar. O que vocês acham, irmãs? Os homens são assim? Todas estão dizendo que sim, todas elas. O que alguém faz ao ficar sozinho com o sexo oposto? Ele está brincando com fogo, como diz o princípio de Ibn Taymiyyah. Ele abaixa o olhar, mas ao ver uma moça passando, não resiste e olha para ela. E a maior tentação que foi deixada sobre os homens é a tentação de esses caras. Mulheres, entendam, minhas irmãs, os homens são fracos. Esse é o principal problema. O que acha, Sheikh Muhammad? Qual é o seu nome aqui? Mujahid Allah. Certo? Mujahid. Você é do Paquistão? Índia. Que Allah lhe incomode, certo? Eu realmente amo os estudantes universitários de Allah. Eu realmente amo. Não é? Do jeito halal, é claro. Peço a Allah que nos reúna. Certo. Em Manchester, os homens. Ele precisou mencionar o modo halal e não saiu como você queria. Ele disse: eu amo estudantes universitários. O modo halal. O que é isso? Essas são as pessoas fazendo lavagem cerebral em nossos jovens.
Deixe-me te mostrar mais um vídeo desse imame. Olhe para esse imame britânico. Dizendo que podemos ser menores em número, mas podemos dominar os infiéis, ou seja, os britânicos. Disseram que planejam vir para Wakefield no fim de semana, mas duvido muito que venham. Você vê que esses protestos que eles estão fazendo são em localidades onde o número de muminim é muito pequeno. Lá no sul, Mu'minin significa o crente, ou seja, muçulmano. muito poucas pessoas leram sobre a história da Batalha de Badr, como éramos apenas 313, mas esses 313 derrotaram um exército de 1000, simplesmente porque... Não é tão impressionante, só 3 vezes mais. Já houve exemplos melhores de pessoas conquistando seus inimigos com chances muito, muito piores. Mas esse também é uma besteira porque no Alcorão eles realmente receberam o apoio de anjos. Ok, então os anjos vieram. Sabe aquela cena de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, onde Aragorn traz um exército de mortos-vivos e eles simplesmente passam por todos os inimigos? Então, aparentemente foi isso que aconteceu na Batalha de Badr. Mas isso é exatamente o mesmo absurdo que Maomé tentou vender aos muçulmanos quando estava tentando incentivá-los a fazer jihad contra... Não consigo lembrar quem eram. Ele disse que um crente equivale a 100 infiéis. Então os muçulmanos ficaram tipo, como assim? Isso quer dizer que seremos 1000 e eles serão 100.000? Então os muçulmanos realmente se recusaram a ir. Eles disseram, não, você vai acabar matando todos nós. Sim, nós somos pessoas corajosas, mas não podemos vencer um inimigo que é 100 vezes maior. Outro versículo foi revelado dizendo, agora muçulmanos será 1 contra 10, não mais 1 contra 100. Então eles foram. Não sei o que aconteceu naquela batalha. Está no Alcorão. Então, claro, se você é um general e só tem alguns milhares de pessoas, é claro que você iria motivá-los. Você diria, ei, vamos vencer todos, não tenham medo, Alá está conosco. É isso que esse palhaço faz. Na verdade, ele nem é tão esperto. Acredita mesmo que os muçulmanos têm algum poder mítico. É exatamente esse tipo de mentalidade que faz com que os muçulmanos sempre acabem dando o passo maior que a perna. Isso os levou a cometer o ataque terrorista de 7 de outubro, pois pensaram, ao atacar os judeus, pode ser o fim dos tempos. Você sabe, os muçulmanos acreditam que no fim dos tempos, eles estarão matando os judeus por todos os lados e Alá estará do lado deles. Eles sempre pensam assim, sempre acham que Alá está do lado deles. Então eles fazem merda, mas Alá não aparece. Tipo, físico. Isso vem acontecendo nos últimos 300 anos, sabe? E eles ficam tipo, talvez da próxima vez Alá se junte a nós. A fé firme deles em Allah subhanahu wa ta'ala. Só podemos orar para que Allah subhanahu wa ta'ala guie essas pessoas ao Islã. Você já viu alguns dos próprios membros deles denunciando-os, indo completamente contra o que eles ensinam e dizendo, olha, eu costumava fazer parte deles, mas não estou mais do lado deles, porque percebi que eles são extremistas demais em suas crenças. Mesmo que tentem destruir e erradicar o Islã, ele permanecerá até o Yomul Qiyamah, pois essa é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Islã é a religião que mais cresce onde quer que você vá neste mundo. Não importa o quanto você... É a religião que mais se reproduz e as mudanças demográficas ocorrem por causa da imigração muçulmana. Tentaram destruir o Islã. Eles tentaram isso há 1400 anos com o profeta Ali. Eles falharam naquela época. As pessoas tentaram ao longo da história. Elas falharam naquela época. As pessoas estão tentando agora. Elas estão falhando atualmente. Eles tentarão até o dia do juízo e continuarão falhando. Pois Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que será responsável por proteger o Islã, mesmo que não reste ninguém para isso. Obviamente, essa besteira que ele falou no final mostra a diferença entre alguém realista e alguém dogmático. Essas pessoas acreditam que o Islã sempre existirá. O Islã existe há apenas 1400 anos, o que é uma duração bem comum para religiões. O Islã vai desaparecer, não vai sobreviver a este século. Sim, eles estão se tornando um incômodo no Ocidente, mas no mundo muçulmano, onde não há infiéis para culpar, no Ocidente isso é um grande negócio para esses caras do Dawah. Sempre dizem, há muita tentação com esses infiéis, eles nos odeiam, blá blá blá. Então isso faz com que a população muçulmana existente fique mais isolada e mais tribal. Mas no mundo muçulmano eles não têm esse desafio porque dominam todos os setores da vida. No Paquistão, hindus e cristãos não representam uma ameaça para eles. Eles não ameaçam o Islã. Então, o que acontece é que, quando eles percebem isso, esperem um segundo, ninguém está ameaçando o Islã, mas é uma religião sem sentido. Eu não acho interessante.
Então, em todo país muçulmano que você observa, a apostasia está crescendo como fogo na selva. Então, deixe-me mostrar quem são essas mulheres. Essas mulheres devem assistir a esses sermões em universidades britânicas. Dê uma olhada nisso. O jovem Bob contra uma dessas mulheres. Isso é uma insanidade. Maomé revogou o Tratado de Paz. Você está louca? Você é só uma fascista. Você é uma fascista. Você é uma fascista cristã. Olha, ela não entende o que ele diz. Tudo o que falou sobre Maomé rasgar o contrato entre judeus e cristãos é verdade. Sim, ele fez isso. Ele fez e quebrou, mas até hoje dizem que foram os judeus. Na verdade, não foram. Maomé se escondeu atrás de uma tecnicalidade. Expliquei isso no meu livro, A Maldição de Deus, porque deixei o Islã. Confira. Mas olha, ela não faz a menor ideia do que ele está falando. Mas ela precisa continuar dizendo: você é um fascista, você é um fascista. O cristianismo é uma ideia terrível. Maomé realmente faz parte de uma religião do Oriente Médio. Você é burra pra caralho? Vai se foder. Cai fora. Fora! Sai dessa área! Ninguém te quer aqui! Essa área é minha! Não, não é! Não, não é! Não, não é! Seus ancestrais provavelmente só exploraram as pessoas pra caralho! Olha isso. Vejam essas pessoas. Quem são? Vou fazer um vídeo detalhado depois, porque este já está longo e tenho mais vídeos sobre nossos patriotas britânicos para compartilhar. Essas são as mulheres, pessoal. Esses lunáticos estão afundando e querem nos levar juntos.